Vamos agora estudar então o modelo clássico cinético. Vamos ver o que é isso. Bom, nós estudamos mecanismo de reação. Agora a gente vai começar a estudar sobre a energia de ativação, como que ela influencia na nossa velocidade e no acontecimento da reação. Vamos ver. O modelo cinético clássico, ele supõe 3 etapas no processo da reação. A primeira delas é o momento da ativação da molécula. Então, essa molécula ela recebe um estímulo, né, para ela estar ativada. Então, quer dizer que ela tem uma energia nela que faz com que ela tenha condições de vencer aquela barreira que é a nossa energia de ativação. A gente representa essa molécula ativada como a estrela ou a asterisco, mas eu vou falar a estrela, tá bom? Então, essa nossa molécula aqui, ela está ativada. Se a gente for escrever a velocidade da reação para essa daqui, nós temos aqui uma reação irreversível, onde a constante da velocidade é K1 e ela tem 2 componentes A influenciando. Então, seria K1, concentração de A vezes concentração de A, que é a mesma coisa que K1 vezes a concentração de A ao quadrado. Depois dessa etapa, ela precisa vencer a nossa barreira, né? Só que nem todas elas têm essa condição de vencer essa barreira. Quando ela não consegue vencer essa barreira, o que vai acontecer? Ela vai desativar. Então, aquela molécula, né, que ela estava ativada, ela tenta vencer a nossa energia de ativação, mas ela não consegue, então ela desativa. Qual que vai ser a velocidade da nossa reação aqui? Nós temos também uma reação irreversível, só que agora o K é o nosso K2. E quais são os nossos reagentes? É o A estrela e o A. Então, a nossa velocidade é escrita dessa maneira aqui. Mas lembrem-se que este A estrela aqui, olha, não faz parte da nossa equação global. Então, a velocidade ela não pode ser escrita em função dele. E se a gente tem condições, ou melhor, a gente não. E se essa molécula tem condições de vencer a energia de ativação, aí ela consegue formar os produtos. Então, esse A estrela aqui, olha, ele conseguiu vencer a barreira da energia de ativação e formou os produtos. Nós temos também uma reação irreversível, onde a nossa constante cinética agora é o K3 e o nosso reagente é o A estrela. Vamos continuar? E como que a gente determina a taxa de reação para o produto? Vamos supor que o nosso produto de interesse é o produto S. Mas eu não tenho que escrever a taxa de reação para o reagente? Olha, a taxa de reação ela é a mesma. Se eu estou falando do reagente, se eu estou falando do produto. A mesma taxa que o reagente é consumido, o produto é produzido. O quanto que ele é produzido depende do coeficiente estequiométrico, mas a velocidade com que ocorre é a mesma. Lembram disso? Bom, eu escrevi aqui. Só que qual que é o problema que eu tenho aqui, ó? Eu tenho A estrela. E o A estrela não faz parte da minha equação global. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever a velocidade para ele e igualar a zero, porque ele é um estado instável, é um estado de pseudo-equilíbrio. Aonde que ele faz parte mesmo? Ele faz parte da primeira etapa como produto, da segunda e da terceira etapa como reagente. Então, eu vou escrever aqui a velocidade para ele. Da primeira, ele era um produto, então aqui está positivo, e da segunda e da terceira ele é reagente, então ele é negativo. As velocidades eu mostrei para vocês no slide anterior, ok? O que eu fiz aqui? Isolei o A, asterisco, e vou substituir lá no R, na velocidade do R. E aqui eu tenho a velocidade de produção ou de consumo do meu reagente A. Viram como é complexo? Então, quando a gente não tem uma velocidade que é simples, né, de escrever numa única etapa, a gente precisa escrever dessa maneira. Reparem que nesse caso a gente não tinha uma etapa lenta como a etapa determinante. Então, a gente precisou escrever para o nosso produto de interesse, a velocidade, se a gente tem qualquer componente que não faz parte da nossa equação global, a gente isola ele e substitui. Nós já fizemos alguns exercícios a respeito disso, não são simples, mas é possível fazer. Qual que é o grande problema da gente ter uma cinética assim? A hora da integral. Mas existe e a gente precisa trabalhar com isso. Vamos fazer uma análise dessa equação? Porque a cinética, muitas vezes, ela pode ser simplificada.
Vamos supor que a gente vai trabalhar com a concentração do nosso reagente muito pequena. Então quer dizer que isso aqui, olha, vai ser insignificante a hora que a gente somar aqui. Então a gente pode desconsiderar essa parte e a gente vai ficar com a nossa equação simplificada. O K3 eu vou cortar com K3 e a nossa equação passa a ser K1 concentração de A2², que é a nossa primeira etapa, lembra disso? Então, se a gente tem uma concentração de A muito pequena, quem rege a nossa velocidade é a primeira etapa. Agora, vamos supor que a concentração de A é muito grande. Neste caso, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai ser muito maior do que esse. A hora que a gente somar o K3 aqui, vai ser insignificante. Então, eu posso desconsiderar e a gente passa a ter uma velocidade desta maneira aqui, ó. Isso daqui a gente pode chamar de um K total, que é a combinação desses três. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é em relação à ordem da reação. Então, se a gente tem a concentração de A muito pequena, ele vai influenciar ao quadrado, a nossa reação é de segunda ordem. E se a gente tem a concentração dele muito grande, passa a ser uma equação de primeira ordem. Então, vejam a importância da gente fazer uma análise quando a gente tem uma reação dessa, porque a gente pode mudar, inclusive, a ordem da nossa reação. E aí vem a pergunta: como é que tudo isso foi descoberto? Vamos ver? Lá no início do século XX, Bodenstein, é assim que fala, ele procurou estudar como que era a formação do HCl em fase líquida a partir do cloro e do hidrogênio. E ele viu que precisava de muita energia de ativação para isso. Nernst, então, descobriu que essa reação ela acontecia em etapas e que havia a formação de radicais, que eles eram instáveis e por isso mais reativo, o que diminuía a energia de ativação. Então, como que ele propôs que era a formação do HCl a partir do cloro e do hidrogênio? Inicialmente, o cloro, a molécula de cloro, ela recebia uma energia suficiente para quebrar essa molécula, então ela ficava com 2 átomos de cloro ativado. Com isso, esse átomo de cloro ativado, ele conseguia quebrar a molécula de hidrogênio, formava um HCl e ele tinha o radical H hidrogênio, que ele era um radical ativado também. Esse mecanismo precisava apenas de 25 kJ por mol de energia. E esse hidrogênio aqui ativado, o que acontecia? Ele conseguia quebrar uma molécula de cloro, formava o HCl e liberava o cloro ativado novamente. Então, a gente tinha um início da reação e essa reação ela acontecia em cadeia. Essa última etapa ela precisava só de 13 kJ por mol. Então, se a gente somasse essas duas etapas, a gente tinha apenas uma necessidade de ultrapassar uma barreira de 38 kJ, enquanto que se a gente não tivesse esse radical, a gente teria que ter 183 kJ para vencer essa barreira. Olha que coisa! Só que como é que a gente para uma reação em cadeia? É como se fosse uma reação nuclear. Como é que a gente para? A gente precisa retirar a energia dela. Retirando a energia, a gente volta à situação inicial, que é a produção da molécula de cloro. Então, foi assim que foi o estudo neste caso. Para a gente finalizar esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do estado de transição. Ela é muito parecida com o que eu falei para vocês da cinética clássica. A única coisa é que ela considera que essas moléculas intermediárias elas se ativam através da colisão. E se ela tem energia suficiente, é a mesma coisa, ela consegue passar essa barreira da energia de ativação, e se ela não tem energia suficiente, ela volta ao seu estado inicial. Então, agora a gente pode escrever as 3 etapas unidas. Mas essa colisão, ela não pode ser qualquer colisão, ela precisa ser uma colisão efetiva. Então, aquele K0 que a gente estuda, que é a frequência, né, de colisão, a gente indica a efetividade de que vai ocorrer essa colisão. Então, por exemplo, se essas duas moléculas se chocam, né, e elas se chocam somente na parte superior, não é uma colisão eficiente, então não há formação do produto. Mas se ela se ela colide no lugar correto, aí sim é uma colisão efetiva. Bom, eu vou parar esse vídeo, vou gravar mais um vídeo. Não desanimem. Até daqui a pouco.